Boa noite, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem da Palavra de um Líder. Vamos continuar na nossa série sobre personagens bíblicos do Novo Testamento. Mas hoje não iremos basear a nossa mensagem num personagem singular, mas sim num casal que aparece nas Escrituras por uma razão triste. Falo de Ananias e Safira. Antes de mais, vamos começar por ler no livro de Atos, no capítulo 5, os versículos 1 a 11, e eu vou ler na Nova Versão Transformadora, que diz assim: Havia, porém, um homem chamado Ananias que, com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas, com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua, para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu estas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo num lençol e o levaram para fora e depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? E ela respondeu: sim, foi esse o valor. Então Pedro disse: como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levarão você. No mesmo instante ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram o seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam deste acontecimento. Que acontecimento tão triste! Mas vamos observar bem todo o contexto desta história. A igreja de Jerusalém crescia a olhos vistos. Depois do dia de Pentecostes, da cura do coxo na porta do templo, depois das perseguições dos líderes judeus, o número de cristãos aumentava grandemente. Fruto de tudo isso, um sentimento de grande unidade reinava entre eles. Tinham tudo em comum e partilhavam tudo o que tinham. Diz mesmo lá no livro de Atos que ninguém passava por necessidades, porque, em faltando alguma coisa a alguém, quem tinha propriedades vendia-as para acudir a essa pessoa. Era uma comunhão intensa, profunda e de grande impacto que causava espanto e admiração na cidade e trazia um enorme prestígio e uma imensa credibilidade à igreja recém-nascida. E é neste contexto que este casal, Ananias e Safira, decidem vender uma propriedade que tinham e entregar o proveito dessa venda aos pés dos apóstolos. Com esse valor, eles iriam acudir a quem estivesse em necessidade. Mas é importante observarmos que quem o fazia-o voluntariamente, movido por amor e pela percepção da necessidade do irmão. Os apóstolos não pediam, os apóstolos não o exigiam. Era um ato puro e sincero de cada um. Porém, há sempre pessoas que têm outras agendas, que encontram outros interesses, fazem julgamentos desviantes dos atos desinteressados dos outros. Não entendem, porque avaliam as intenções dos outros pelas suas próprias. E assim aconteceu com Ananias e Safira. Eles venderam uma propriedade que tinham e foram depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Nada de anormal nisso,
muitos o faziam. A diferença é que eles guardaram um pouco desse dinheiro da venda para si. Até aí, nada de errado também. O erro deles foi afirmarem que aquela oferta era o produto total da venda da propriedade. Eles podiam ter assumido que davam uma parte, mas ficavam com o restante. Mas não. Como não queriam ficar atrás do que os outros tinham feito, retiveram uma parte do dinheiro, mas queriam ter a fama de terem doado todo o valor. Eles incorreram no erro de muita gente dos nossos tempos. Deram mais valor ao parecer do que ao ser. Para eles, o importante era parecerem bons cristãos, não era serem bons cristãos. Para eles, o importante era parecerem preocupados com a necessidade dos outros, não era estarem preocupados de facto. Para eles era mais importante ficarem com a fama, com a aparência. Que tristeza. Penso que ainda hoje há muitos cristãos assim. Eu sei que é fácil apontar um dedo e que quando estamos a apontar um dedo, temos 3 a apontar para nós. E que temos de ter cuidado com a trave no nosso olho quando queremos tirar o argueiro do olho do outro. Mas é minha responsabilidade passar o que a palavra ensina. E um dos principais ensinamentos que Ananias e Safira nos passam é precisamente para não sermos cristãos de aparência, mas para sermos cristãos de substância. Hoje vemos tanta gente a orar por revestimento de poder, por derramamento de poder, para serem usados em poder. Tudo para que existam manifestações grandiosas, de grandeza exterior. E vemos poucas orações por transformação interior, por quebrantamento pessoal, por crescimento pessoal, por aprofundamento da relação entre os filhos de Deus e entre estes e o seu Senhor. Ananias e Safira queriam o título, a fama e o reconhecimento, sem quererem o esforço, a dedicação e a abnegação pessoal. Muitos querem o poder de Deus, sem quererem o quebrantamento operado pelo Deus desse poder. E tudo deve começar pelo interior. Quando Deus disse a Samuel que ele não olhava para o exterior, mas sim para o interior, não era para ensinar que o nosso exterior não tinha importância. Ele queria ensinar, sim, que o nosso interior deve de se refletir no nosso exterior. E se o teu exterior for só aparência, preocupação desmedida com essa aparência, o que reflete isso acerca do teu interior. Mas há mais a aprender com este episódio. Há uma outra lição grave e igualmente importante. Não podemos mentir ao Espírito Santo. Não é possível. Não o conseguimos fazer, mas sobretudo é perigoso fazê-lo. A mentira ao Espírito Santo produz a morte. É importante que não nos esqueçamos disso. Foi por mentirem ao Espírito Santo que Ananias e Safira morreram instantaneamente. Dou graças a Deus por o Senhor já não tratar connosco assim, porque teríamos muitos de nós que temer pela própria vida. Porque a mentira ao Espírito Santo produz a morte, a nossa morte. Muitos pensarão que porque não caem instantaneamente, imediatamente para o lado, como aconteceu com aqueles dois, que nada se passa. Mentem ao Espírito e pensam que estão safos, que nada se passa, nem nada se passará. Mas não é assim. O princípio bíblico permanece e esse é claro. Quem mente ao Espírito Santo de Deus, morre.
Morre andando, morre respirando, morre falando, morre comendo, parece vivo, mas está morto. Morto nos seus delitos e pecados, como o resto do mundo sem Deus. Pior, tem fama de que está vivo, mas está morto, cheio de podridão. E é uma triste contradição, porque é uma condição de aparentar uma coisa e ser outra. João Batista dava um nome interessante a essas pessoas: hipócritas e raça de víboras. Já Jesus chamava-lhes sepulcros caiados. Esta condição é perigosa porque estas pessoas têm uma maior resistência a ouvir a voz de Deus quando este a chama ao arrependimento. Isto porque isso iria implicar perderem a imagem, a fama e o nome que construíram ao longo de anos. Quem está nesta posição não é alvo de evangelismo, porque está dentro da igreja. Não é procurado para o discipulado, porque está, afinal, bem integrado na comunidade. Mas por dentro está morto. Não parece, porque a mentira está oculta. Só Ele e o Espírito Santo sabem a podridão que nele reina. Mas o Senhor bate. A palavra de Deus alerta e incomoda. Mas essa pessoa tem um excelente motivo para resistir. A sua boa imagem e o seu bom nome perante todos os crentes. Ananias e Safira buscavam isso. Ter uma boa fama, um bom nome, uma boa imagem entre os crentes. Só que se eles tivessem de verdade afirmado que entregavam apenas uma parte do valor da venda da propriedade e que ficavam com o resto, eles teriam na mesma uma boa fama, uma boa imagem e um bom nome. Só que eles não queriam era ficar atrás de ninguém. Se outros o fizeram, eles queriam ficar na fama de terem feito o mesmo. Não queriam ser, ou melhor, não queriam parecer menos do que ninguém. E este é outro perigo que aprendemos com este casal. É o perigo da comparação, quando nos queremos comparar. Todos devemos ter bons modelos. Devemos olhar com admiração para os heróis da fé, aprender com os grandes homens de Deus do passado. São modelos de trabalho, de pensamento e de ação, nos quais nos devemos inspirar. Porém, com os quais nunca nos devemos comparar. São outras pessoas, noutro contexto, com outras capacidades e com outras inclinações. Não façamos julgamentos de valor afirmando que são melhores ou piores que nós. São apenas diferentes. O apóstolo Paulo ensinou-nos para sermos seus imitadores como ele era de Cristo. Seus imitadores, não seus copiadores. Porque nós não somos Paulo, tal como Paulo não era Cristo. Ele não se comparava com Cristo, ele imitava. Nós não nos devemos comparar com Paulo, devemos imitá-lo. Ananias e Safira não quiseram ser imitadores dos outros irmãos. Eles apenas se quiseram comparar. E, portanto, quiseram o parecer em detrimento do ser. Não nos comparemos. Porque Deus quer te usar como tu és, irmão, irmã. Ele quer mudar o que houver para mudar, mas são os teus talentos, são as tuas capacidades, a tua sensibilidade, a tua pessoa que Ele quer usar. Ele não quer usar uma segunda versão do irmão A ou do irmão B. Quer te usar a ti. Por isso não te compares. Imita o irmão A se vês nele um bom exemplo, mas não queiras ser ele. O nosso Deus ama a diversidade, ama um corpo onde um é mão, outro é braço, outro é olho, outro é fígado. Cada um
diferente do outro, mas com o mesmo propósito. Até porque a comparação traz, em geral, uma irmã malvada agarrada a si. Chama-se inveja. A inveja alimenta-se do mesmo negro poço da cobiça, do desejo de ter o que é do outro. Deseja obter para si às custas do outro. Mas, no fundo, a inveja esconde um alçapão de insegurança, de uma noção pessoal de menos valor. Diz o invejoso consigo mesmo: eu acredito que aos olhos dos outros tenho menos valor. E só se fizer o mesmo, se tiver o que o outro tem, eu vou valer pelo menos tanto como ele. Vou deixar de ser menos do que ele. Mas na realidade, este monstro da inferioridade só existe na sua cabeça, na sua alma. Muitas vezes o inimigo ataca a autoestima de uma pessoa para a levar à inveja e ao desejo de ter. Mas é preciso que cada cristão entenda de facto o valor que tem no reino de Deus e que o diabo vai oferecer tesouros maiores a quem mais valor tem no reino de Deus. Mas também vai querer que se sinta inferior, lixo, nada, aqueles que ele mais quer usar, para que, mentindo ao Espírito Santo, esses venham a morrer. Esta história de Ananias e Safira termina com uma afirmação importante. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que souberam desse acontecimento. Meus irmãos, este episódio acabou com este sentimento de temor invadindo a igreja e todos os que tomaram conhecimento deste evento. Se mais razões não houvesse, ficou perante todos claro que não podiam mentir ao Espírito Santo, porque quem o fizesse morria. Por vezes afirmamos que o temor ao Senhor não é medo, é respeito. Mas depois desta história, é difícil acreditar que o temor que aquelas pessoas, naquele tempo, naquela cidade, sentiram não fosse efetivamente medo. Um imenso e terrível medo. Medo de serem fulminados, medo de serem desmascarados, medo de não serem sinceros. O temor que eles sentiram era medo. Um medo que estava certamente misturado com imenso respeito e muita reverência pelo Senhor. Mas era um medo que era alimentado pela noção clara de que diante de Deus nada havia de oculto. Que diante de Deus não há disfarces nem segundas intenções. Com Deus não vale a pena a mentira nem a aparência. Com Deus ou és ou não és. Não basta pareceres, tens mesmo de ser. Não quero constatar o óbvio. Nem quero ser o acusador dos irmãos. Esse é o papel do diabo. Mas quero que a minha alma saiba que eu não posso ser um cristão de aparência. Que eu não posso esconder nada. Que eu não posso mentir ao Espírito Santo. Que eu não me posso comparar com os outros. Que eu devo viver no temor, no medo, no respeito pelo Senhor. Sim. Há falta de temor pelo Senhor. O Senhor sabe que não quero acusar, mas quero alertar, acordar, despertar. Na sua casa e na sua igreja há falta de medo. Sim, de medo. Se tivéssemos medo, não teríamos certos comportamentos, não nos vestiríamos de certos modos, não diríamos certas coisas, não iríamos a certos lugares, não viríamos certas coisas também. Mas fazemos porque achamos que podemos, inconsequentemente, continuar a parecer o que não somos. E só o fazemos porque perdemos o medo pelo Senhor. O temor do Senhor
a noção de que é horrível cair nas mãos do Deus vivo, como dizem Hebreus, teria evitado estas duas mortes. Teria feito com que este casal não perdesse ali a vida daquela forma tão trágica. A Bíblia não diz, mas este casal provavelmente teria filhos, teria familiares. Que choque estas mortes devem ter provocado, ainda por cima com um sepultamento tão rápido, onde nem os ritos fúnebres e de preparação dos cadáveres foram cumpridos. Que cenário trágico! Como deve ter sido duro para esses familiares. Mas não lemos de contestação, de terem levantado problemas, de ter havido dúvidas, pedidos de esclarecimento. Era notório e público o porquê daquelas mortes. Com a sua morte e todo o alarido provocado, Ananias e Safira perderam aquilo que queriam construir. Queriam uma boa reputação, terem uma boa imagem, porém morreram desonrados, mal vistos, com o nome manchado para sempre. Que drama! Como é fácil alguém ficar manchado. Como é fácil alguém perder a sua imagem. Como é fácil manchar um nome. E esta é uma última lição que este casal nos ensina. Nem a família se levantou para defender o seu legado. Cuidado, irmão e irmã, com o legado que deixas, com o que produzes na vida de outros. O teu legado não é dinheiro, nem riquezas, propriedades ou edificações, contas bancárias e fortunas. Tudo isso é pó. O verdadeiro e significativo legado é o que produziste na vida dos outros. Será um bom e importante legado se produziste coisas boas e significativas. Será um mau e supérfluo legado se produziste aparências, coisas más ou se viveste centrado apenas em ti. Para concluir esta mensagem, gostaria de resumir as lições que aprendemos com Ananias e Safira. Número 1, é mais importante ser do que parecer. Número 2, não podemos mentir ao Espírito Santo. Número 3, não te compares com os outros. Inspira-te neles, aprende com eles, sê imitador, mas não te compares com os outros. Número 4, devemos temer ao Senhor e viver no temor do Senhor. Número 5, e último, constrói um verdadeiro legado, produzindo coisas boas na vida dos outros. Espero que estas 5 breves lições aprendidas com este triste episódio possam servir de estímulo e de motivação para que em cada dia possamos ser cristãos de conteúdo e de vida profunda. Que o Senhor abençoe cada um e cada uma que acompanhou esta mensagem. O meu muito obrigado.